emocionada com isso, que eu já tinha ouvido, né, os depoimentos, mas toda vez que eu escuto eu fico emocionada. São pacientes muito queridos e é um prazer, assim, poder ajudar as pessoas, né, com os estudos, quando a gente realmente consegue ali esse sucesso, né, ver o desempenho, a melhora dos pacientes. Eu acho que não tem preço isso para nós profissionais e para o paciente também. E, bom, então, turma, hoje eu vou, no final da aula de hoje, eu vou falar a grade do Microbiota Club desse ano. Amanhã a gente começa a abrir as inscrições, então fiquem ligados, porque quem estiver aqui amanhã vai ter benefícios e a gente vai fazer promoções e alguns bônus que eu explico todos amanhã. Então, hoje, no final da aula, eu mostro os palestrantes, os temas que eu escolhi para esse ano. E antes disso, eu vou colocar aqui minha apresentação. Hoje vai ser de um tema que eu adoro, e inclusive a aula está um pouquinho mais longa do que a de amanhã, então eu espero que vocês estejam tão animados quanto eu, que é sobre eixo intestino-cérebro. Não dá para falar isso tão assim resumido, mas eu prometo que não vai ficar cansativo, tá? Lembrando que duas coisas. Primeiro, que amanhã eu vou abrir o chat para vocês perguntarem. Então, minha sugestão para quem não estava aqui ontem, anotem as dúvidas e coloquem, deixem aí no caderninho, que amanhã vai ter um momento que eu vou abrir o chat para a gente poder conversar mais, tá? Como a gente tem 3 encontros, eu concentrei tudo no último, que daí também vai ter dúvida do congresso e a gente aproveita tudo. Então, anotem tudo de hoje também. Quem não estava aqui ontem, eu vou compartilhar aqui minha tela e eu fiz deixa eu colocar, vocês estão vendo? Quem está com a câmera aberta, só me dá um joinha se está vendo. Na verdade, agora sim, deu certo para vocês? Show! Então, quem não estava aqui ontem, eu fiz uma proposta aqui, porque eu fiquei muito em dúvida que tema escolher, e a minha ideia da minha palestra no Microbiota Club é que vocês escolham o tema que vocês mais querem. Então, também é um jeitinho de vocês participarem junto comigo aí da programação e ter um dedo de vocês na programação do congresso, porque foi feito especialmente para vocês. Então, escaneiem esse QR Code. Para quem está assistindo pelo celular e daí não dá para escanear ao mesmo tempo, o pessoal da equipe vai jogar o link no chat. Então, já está aqui no chat, é só vocês clicarem e votar no tema da palestra. Então, são vários temas, tem um cardápio aqui de temas para vocês escolherem, e então vai ser sobre os itens, né? Supercrescimento bacteriano, intestino e ciclo circadiano, que é o nosso ritmo de dia, de noite, a importância do sono, intestino e obesidade, disfunções metabólicas, eixo intestino-mitocôndria. Então, a gente sabe que mitocôndria é uma organela super importante. Intestino e escolhas alimentares, como a nossa microbiota influencia na nossa alimentação, e como o estresse impacta na microbiota. Então, vocês têm essas 6 palestras para escolher. A votação encerra amanhã, na nossa último encontro aqui da jornada, e daí eu conto para vocês qual ganhou. Então, votem. Não esqueçam de votar para vocês poderem assistir o tema que vocês mais quiserem. Então, turma, vamos lá. Hoje a gente vai falar, então, de sistema nervoso entérico, como o intestino conversa com o nosso cérebro, neurotransmissores, impacto do estresse na microbiota e estratégias nutricionais. Como eu sabia que eu ia ficar também um pouco emocionada com os depoimentos, eu fiz para descontrair uma história que eu vou contar para vocês para começar a aula. Mas vocês já devem ter ouvido eu falar, que eu falo muito essa frase, que o intestino não é Las Vegas. Tudo que acontece no intestino não fica somente no intestino. E daí, para explicar um pouco essa frase para vocês, eu montei uma historinha de ficção, só para descontrair, para a gente começar a aula, que é um tema mais denso.
Então, era uma vez um grupo ali de bactérias e fungos, de micro-organismos que estavam vagando ali em busca de comida, de sobrevivência, só que eles estavam um pouco insatisfeitos, porque eles tinham muita dificuldade de conseguir sobreviver. Então, era difícil conseguir comida, a temperatura às vezes não agradava e eles acabavam morrendo. Então, eles resolveram se juntar numa reunião e pegar todas as reclamações para tentar conseguir uma solução. Então, fizeram uma reunião e a ideia deles era, uma das bactérias teve uma ideia de, e se a gente pudesse criar um mundo só para a gente, onde a gente conseguisse receber comida todos os dias, onde a temperatura fosse adequada para a gente, onde a gente conseguisse sobreviver com mais facilidade. Porque eles estavam infelizes com o esquema deles lá vagando pelo universo. E daí, o que aconteceu nessa reunião, uma das bactérias teve uma ideia, ela pensou, nossa, e se a gente criar um ser humano? A gente pode criar um ser humano e viver dentro dele, e a nossa principal função seria manter esses humanos saudáveis. Aí todas as bactérias acharam o máximo a ideia, então eles resolveram seguir em frente aí no plano. Só que uma delas pensou, putz, não sei se a gente vai poder criar um ser humano, porque se eles não obedecerem a gente, né, a gente vai ficar meio na função deles, né? Aí o outro falou, Firmicutes falou, calma, a gente sabe que dentro de cada célula desse ser humano, a gente vai ter os nossos irmãos anciões, que são as mitocôndrias. E sempre que eles não fizerem o que a gente quer, a gente pede para eles cortarem energia. Lembrando que a mitocôndria é a organela que produz a energia para a gente. Então, se os seres humanos começarem a não obedecer, as bactérias tinham um plano de cortar a energia e de fazer uma disfunção mitocondrial. Aí, tudo bem, foi ótimo. Aí o bacteroidete pensou de novo, nossa, mas sabe de uma coisa que você não pensou? E se esse ser humano ele vai ter um cérebro? Como que eles vão fazer, né? O que eles vão fazer com a gente se eles tiverem uma inteligência ali natural deles? Aí o Firmicutes pensou, realmente, o cérebro é perigoso. Mas ele teve uma ideia de colocar um nervo, uma conexão direto do cérebro para o intestino, chamado nervo vago. Aí a gente pode controlar o córtex pré-frontal, a gente pode controlar o humor, o comportamento, e eles vão achar que estão em Las Vegas. E daí foi assim que eles resolveram como dominar, criar nós humanos. Então, essa historinha é só para brincar com vocês, falando da frase, né, do intestino não é Las Vegas, tudo que acontece no intestino não vai ficar só no intestino, e hoje em dia a gente já sabe disso. Então, a gente sabe que... Peraí que deu uma travadinha aqui. A gente sabe que se as bactérias, eu também gosto muito, esse é um super pesquisador de intestino e cérebro, John Cryan, e ele fala uma coisa, se as bactérias controlam o seu cérebro, então as bactérias vão controlar tudo, né? Imagina quem tem ali a chave do cérebro, realmente elas vão controlar a gente. Então, tudo isso foi para aquecer, para a gente começar aqui a mergulhar nesse maravilhoso mundo aí do eixo intestino-cérebro. Então, é muito importante a gente falar sobre o sistema nervoso, que a gente tem o sistema nervoso central, que vai compreender o encéfalo e medula espinal, e a gente tem o sistema nervoso periférico, que a gente tem o somático e o autônomo. Dentro aqui do autônomo, a gente vai ter sistema nervoso simpático, parasimpático e o entérico. Então, isso aqui, turma, que está em roxinho, que é ligado ao nosso intestino, né? O eixo intestino e cérebro. Então, é uma das grandes vias aqui que a gente se comunica. Se a gente está muito agitado, muito nervoso, sistema nervoso simpático está mais aumentado, você vai ficar mais ansioso e vai impactar, inclusive, nos movimentos peristálticos, você pode ter uma diarreia, pode impactar nisso. E o parasimpático, ele tem que estar mais ativo para você fazer uma boa digestão, então é justamente no momento que a gente
dá aquela respirada, que a gente faz uma meditação, isso daqui ativa o sistema nervoso parasimpático e ajuda também a diminuir cólica para paciente que está com muito sintoma. E o sistema nervoso entérico é aquele ligado bem específico do intestino. A gente vai entender um pouquinho melhor isso. Então, aqui, quando a gente pega as vilosidades intestinais, né, é cheia de nervo aqui conectado. Então, esse sistema nervoso aqui ligado às vilosidades intestinais, ao intestino, é o sistema nervoso entérico. Então, ele é um sistema nervoso único ali, ele se comunica com o resto, mas ele tem umas regras meio próprias dele. E dentro aqui do intestino, né, do sistema nervoso entérico, existem muitos neurônios, muitos, mais de 100 milhões de neurônios. Então, é praticamente um cérebro mesmo. Por isso que a gente fala que o intestino é o segundo cérebro, porque ele carrega também muitas células equivalentes ali cerebrais. E daí, os neurônios, as células cerebrais, elas produzem neurotransmissores que são produtos químicos ali que vão fazer sinalizações e isso vai impactar no nosso humor, no nosso comportamento, no nosso estado de bem-estar ou de ansiedade. Então, dependendo da química que está ali, né, daquela combinação de neurotransmissores, a gente vai ficar de um jeito ou de outro. E daí eu destaquei aqui para vocês alguns neurotransmissores mais famosos, que eu tenho certeza que a maioria aqui conhece, que é a dopamina. Então, a dopamina, e daí isso vai depender um pouco, né, da região do cérebro que ela está. Então, a gente não pode generalizar falando que dopamina é só o neurotransmissor da motivação, porque isso depende um pouco da região que a gente está falando. Mas ela é responsável por movimento, por motivação, é o neurotransmissor que aumenta quando a gente está apaixonado, então dá aquele bem-estar, aquela vontade de fazer as coisas. A serotonina, que é um neurotransmissor mais da felicidade, do contentamento, também está ligada à parte de aprendizagem, de comunicação. A acetilcolina, ela é bem ligada à memória, então a parte de fixação de informação, de memória, de foco, então ela também é super importante. O glutamato, ele já é um neurotransmissor mais excitatório, no sentido, se ele está muito aumentado, você vai ficar mais irritado, com menos paciência, digamos assim. E o GABA, que ele é um dos neurotransmissores relaxantes. Então, por exemplo, logo depois aqui da aula, a gente tem que ativar o GABA para poder ter uma boa noite de sono, para ter momentos mais relaxantes. Qualquer desequilíbrio para mais ou para menos nesses neurotransmissores vai alterar nosso comportamento, nosso humor e nosso aprendizado, ou seja, a nossa vida inteira. Daí eu destaquei aqui a serotonina, que grande parte da serotonina é produzida pela microbiota intestinal, e ela se comunica com o nosso cérebro, vocês vão aprender isso aqui hoje, mas muito via nervo vago. Então, o nervo vago, ele tem receptor de serotonina. É lógico que não é tudo ali que está produzindo pela microbiota que já vai direto para o seu cérebro, porque a gente tem uma barreira ali cerebral que chama barreira hematocefálica, que ela é bem criteriosa, e se fosse tudo de uma vez para lá, a gente inclusive ia ter um excesso de serotonina. Mas a gente consegue fazer essa comunicação. Pessoas que estão com a serotonina boa, adequada, são pessoas que vão ser mais responsáveis, acorda descansado. Isso é tão difícil hoje em dia, né? A pessoa não é impulsiva, assim, ela é normal nesse sentido, gosta de novas experiências e atividades ao ar livre dão prazer. Quando a gente está em equilíbrio por falta, que é o mais comum, então, pessoas que podem desenvolver uma depressão, uma tristeza, uma melancolia, uma apatia, e em mulher a gente vê muito aquele fim de tarde com mais vontade de comer doce, que é bem a hora que começa a anoitecer, a nossa serotonina cai um pouco para subir a melatonina para a gente poder dormir. Então, nessa hora, normalmente,
a gente tem mais vontade de comer doce, quem está com a tendência a ter menos serotonina. E também, em mulher, né, dependendo da fase do ciclo, a gente também sente um pouquinho uma queda ali de serotonina na famosa TPM. Quando também tem um desequilíbrio para excesso, aquela síndrome serotoninérgica, né? Então você pode ficar nervoso, ansioso e variar um pouco em extremos emocionais. Então isso também pode acontecer, mas é mais raro, é mais se está tomando alguma medicação sozinho, assim, a gente acaba não tendo esse excesso, porque nosso cérebro regula tudo perfeitamente. A serotonina, ela é produzida a partir do aminoácido triptofano. Então, a gente tem aqui um triptofano, depois ele vai até virar aqui 5-HT, e daí é transformado em serotonina. E daí ela é liberada na fenda aqui. Também algumas vitaminas do complexo B, vitamina B6, B3, elas estão envolvidas aqui também na fabricação da serotonina. Então, se você tem deficiência de alguma delas, pode impactar na sua síntese de serotonina. E uma coisa muito interessante, que o metabolismo do triptofano para virar serotonina, esse caminho aqui, é dependente da nossa microbiota intestinal. Olha aí como ela já está participando. Então, dependendo da bactéria que você tem, ela vai fazer essa transformação para serotonina. Dependendo, você vai fazer uma outra transformação aqui para indol, para metabólitos pró-inflamatórios. Então, a microbiota também regula essa parte até da matéria-prima para a gente produzir a serotonina e dos metabólitos que ela vai fazer. E aqui falando do famoso nervo vago, o nervo vago, então, ele vai ser um canal primário de informação entre as células nervosas do seu sistema nervoso entérico, ligado ali ao intestino, com o sistema nervoso geral. E daí vocês podem ver nessa figura que a gente tem nervo vago ligando a todos os órgãos, não é uma especialidade só do intestino, mas como no intestino a gente tem nossos amigos micro-organismos vivendo lá, e daí a gente tem muita ativação, muita conversa ali via nervo vago. E como eu falei, ele vai, dependendo, né, se a gente está com o nervo vago, sistema nervoso parasimpático mais ativado, a gente vai ter uma regulação melhor da motilidade, o simpático você vai acabar desregulando, e isso também depende do momento que você está ativando. Se você encontrar um leão agora na sua frente, você não tem que fazer digestão, né? Inclusive, não é isso que o seu corpo vai querer, ele vai querer que você corra. Então, só para dar um exemplo de como é ruim a gente ficar ativando muito o sistema nervoso simpático, que é esse esquema de luta ou fuga, porque você vai atrapalhar seu processo digestivo. Se isso acontecer de maneira crônica, você vai ter consequências e até mudança da microbiota intestinal. E só que o nervo vago, ele não é a única via a única rota ali para o nosso cérebro se comunicar com o intestino. As coisas são mais complexas e mais robustas aqui, ó. Então, nessa figura, a gente vê aqui, ó, o sistema nervoso entérico, que é aquele sistema nervoso do intestino, que é a barreira intestinal, e o nervo vago aqui já num canal direto. Mas a gente também tem uma conversa via sistema imunológico, então, como a gente tem muita célula imune aqui ligada ao intestino, essas células vão produzir citocinas pró ou anti-inflamatórias, e isso vai conversar ali com o nosso cérebro. A gente tem, igual eu falei, metabolismo de algumas substâncias do triptofano, esse é um caminho importante também. A gente tem essas células aqui enteroendócrinas, não sei se vocês lembram, eu falei sobre elas ontem, elas vão produzir hormônios, então a gente vai ver o cortisol é um hormônio que ele está nessa conversa entre o intestino e o cérebro também, então isso vai sinalizar aqui para o cérebro, então se tem umas bactérias ruins aqui, as células enteroendócrinas já vão fofocar para o cérebro para fazer alguma coisa como proteção, até como proteção, para você liberar
ali os hormônios de proteção. Então, se isso é uma desbiose crônica, você pode desregular esse caminho também. E a gente tem, que vocês vão ver, os ácidos graxos de cadeia curta, que é produto de bactéria, produtos bons que também vão conversar ali com o nosso cérebro. Então, tudo isso acontece meio que simultaneamente, né? Cada um entra em cena em algum momento, mas essa conversa não assim, ela está o tempo todo ligada ali. Então, por isso que o nosso intestino e nosso cérebro se comunicam muito. Então, para resumir aqui, a gente tem 4 rotas de comunicação da microbiota com o nosso cérebro. Sistema nervoso, que é o sistema ligado ali ao intestino, nervo vago também. Sistema endócrino, pelas células enteroendócrinas, e elas vão conversar via hormônio. Sistema imune, então via citocina, células imunológicas, e sistema circulatório, por conta de você absorver um ácido graxo de cadeia curta, algum metabólito, isso ir para a corrente sanguínea e também se comunicar lá com o nosso organismo como um todo. Muitos estudos já saem, né, sobre o tema, eixo intestino-cérebro, acho que é um dos temas mais estudados aí em microbiota, e eu adoro esse estudo que ele mostra o nosso desenvolvimento da microbiota. Então, a gente sabe que quando nasce, tem uma diversidade menor da microbiota, e que a gente atinge um pico aqui na fase adulta, né, quando a gente está na maior diversidade, depois vai envelhecendo e vai diminuindo novamente a diversidade da microbiota intestinal. E eles relacionaram isso com a proliferação e sinalização de neurônios, células de neurotransmissores e células de axônios. Então, quando a gente tem a maior diversidade da microbiota, é onde a nossa capacidade ali cerebral está maior também, maior potência de sinalização, de proliferação de novos neurônios, das sinapses, e quando a gente vai envelhecendo, vai diminuindo a diversidade de bactérias e também diminuindo a quantidade e a capacidade sináptica ali cerebral. Então, muito interessante, porque as bactérias estimulam ali nosso cérebro também a funcionar. Tanto que algumas pesquisas já saíram, que são bem interessantes esses estudos, com camundongos gem-free. O que é camundongo gem-free? Aquele camundongo que é feito em laboratório, é bem legal o laboratório de gem-free. Eles são completamente estéreis, então eles não têm microbiota intestinal, não têm contato com nenhuma bactéria, eles ficam lá em lugares específicos para não ter contato. E daí fizeram pesquisas, né, vendo o cérebro desses camundongos, que não tem a microbiota, e viram que esses camundongos não conseguem desenvolver normalmente o cérebro, né? Resulta em muitas alterações neurobiológicas, como ansiedade, redução do volume do hipocampo, redução da mielinização. Então, eles ficam bem prejudicados, né? Com os mesmos cuidados do que um camundongo que tem a microbiota. Eu estava até lendo hoje, tinha um estudo bem legal que eles relacionavam ao comportamento social. Então, esses camundongos gem-free, eles tinham mais fobia social e não conseguiam socializar e conviver com outros camundongos. Tudo por conta da microbiota intestinal. E daí, o que acontece? Então, do nosso intestino, tudo que a gente comer vai chegar lá para o intestino, essas bactérias vão fermentar, isso também a gente viu ontem, vão produzir metabólitos. E daí isso vai impactar, inclusive, inflamação ali cerebral, porque a microglia, que é uma célula imune cerebral, ela, a partir do metabólito que foi sinalizado, ela vai decidir se vai fazer uma via inflamatória para o astrócito ou anti-inflamatória. Lembrando que o astrócito ele é uma célula que mantém a sinapse, protege neurônios, protege de estresse oxidativo. Então, se dependendo do metabólito que foi, a gente vai aumentar a inflamação cerebral e neuroinflamação, né? E dependendo do metabólito que foi, a gente vai diminuir. Então, a cascata inflamatória no cérebro, ela é controlada pela microbiota também.
E daí a gente vem aqui com a questão, e essa pergunta, né, leaky gut, leaky brain, a gente já ouviu muito falar sobre leaky gut, então aquela permeabilidade intestinal. Ontem eu falei bastante para vocês, mostrando as questões de barreira intestinal. Então, será que meu paciente que tem uma permeabilidade intestinal, com todos aqueles sintomas, ele vai ter um cérebro permeável? Então, isso já tem estudos mostrando que sim, que se a gente altera a nossa barreira intestinal, a gente pode alterar qualquer outra barreira, né? Aquela cascata de inflamação, os metabólitos pró-inflamatórios podem alterar. E não sei se vocês repararam, ali no relato dos pacientes, eles também relatavam questões de ansiedade, né, junto com os desconfortos intestinais, cada um tem um grau ali, né, uma disfunção diferente, mas isso vai impactar certamente. Então, a gente sabe que há aqui diversas causas para acontecer um intestino permeável, que isso vai impactar nos nossos órgãos como um todo aqui, daí que vem a origem de doenças autoimunes, da doença inflamatória intestinal, que é o caso do Édipo, depressão, ansiedade. Então, isso vai acontecer porque vai acabar gerando essa alteração do sistema imune e uma inflamação geral. Então, isso é muito importante a gente olhar no paciente que está com queixas de ansiedade, com queixas de depressão, enfim. Então, eu falei bastante de como a nossa microbiota se comunica com o nosso cérebro. Mas como será que o nosso cérebro se comunica com a microbiota? Porque, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma via ali de mão dupla, né? O cérebro manda mensagens para a microbiota manda mensagem para o cérebro. Então, será que se a gente está passando por um momento de estresse, eu acho que hoje em dia aí pandemia, ainda vivendo essa pandemia, né, como que afetou todo mundo de uma maneira ou outra, como que essa resposta ao estresse impactou também no nosso intestino? Então, vamos entender um pouco. A resposta ao estresse, né, o sistema nervoso simpático, que eu falei, aquele de luta ou fuga, né, que vai aparecer, ele vai entrar em cena quando a gente levar um susto, quando estiver em apuros ali, ele ativa o eixo hipotálamo pituitário adrenal, o eixo HPA, e são os principais componentes de liberação de neurotransmissores, de hormônios, que a gente chama da resposta ao estresse. Então, olha aqui na figura, o eixo HPA, ó, tá vendo? Pituitário, hipotálamo, e daí aumenta aqui, libera o cortisol, né, pela adrenal, que eles sinalizam para aumentar o cortisol, e isso vai circular ali para o nosso organismo como um todo, e vai impactar, sim, no nosso intestino, porque o cortisol, ele diminui um pouco o sistema imune, então, se você está muito estressado, o sistema imune não cai normalmente, nossa, fiquei estressado, tive muita correria, eu tive um estresse emocional, você tem mais chance de ficar mais debilitado, né? Então, isso vai acontecer aqui e vai gerar uma confusão também aqui no intestino, propiciando algumas bactérias patobiontes, no caso. A resposta ao estresse psicológico é mediada por neurotransmissores como serotonina, norepinefrina, então também vai desregular os nossos neurotransmissores, isso impactando no nosso humor. Se é uma situação de apuros e isso acontece, no fim é ótimo, porque tudo isso vai acontecer para a gente se proteger, para a gente se salvar, para a gente sair correndo, seja lá o que for. Mas se isso é uma situação crônica, de todo dia um pouco estressado, de 2 anos estressado, daí a bagunça está instalada também no intestino, né? O eixo HPA, ele vai atuar contra patógenos, como, por exemplo, você tem uma E. coli lá no intestino numa proporção maior, ele vai sinalizar ali, né, o cortisol para atuar, para gerar uma resposta inflamatória para a defesa também. Só que foi o que eu falei, se isso acontece de forma crônica, você vai prejudicar a sua microbiota. Então, aqui também mostrando quando a gente está nessa fase, né, aumenta também noradrenalina e pode diminuir o excesso de noradrenalina, de neurotransmissores adrenérgicos aqui, ele vai diminuir a diversidade da microbiota intestinal e
funcionalidade, portanto, do microbiota, de todo o microbioma ali. O estresse e a emoção, as emoções vão impactar no sistema límbico, que é onde a gente processa ali as emoções, libera hormônios que vão também alterar a microbiota intestinal. Então, turma, é uma via de mão dupla. Aqui o estresse impactando na nossa microbiota, a microbiota impactando também, deixando a gente mais estressado. Tenho muitos casos de pessoas que têm gatilho de, por exemplo, vamos pegar o caso da Andrea, que ela falou aqui, que ela melhorou bastante, mas é uma pessoa que, se tiver um estresse emocional muito grande, ela pode ter um gatilho e piorar um pouco dos sintomas, tá? É que depois do tratamento ela vai ficando cada vez melhor, mas isso pode acontecer. É só a gente parar para pensar que não dá para você, por exemplo, fazer uma refeição prazerosa, gostosa, com raiva. Pensa se você está morrendo de raiva ou morrendo de ansiedade, mas eu gosto de dar o exemplo da raiva porque é muito difícil que a gente consiga comer, fazer a digestão, parece que a comida fica parada ali, porque vem essa questão da adrenalina, da noradrenalina, né? Então, as células imunes, eles vão identificar bactérias patogênicas ou benéficas aqui do nosso intestino. O hipotálamo vai responder, se ele achar alguma coisa esquisita, ele vai responder sinalizando para a pituitária e para a adrenal, secretar cortisol. E os outros hormônios também, que estão envolvidos na resposta ao estresse. E daí isso vai nos deixar mais ansioso, então vai desregular ali o humor, e muitas pessoas que têm algum sintomas de depressão, ansiedade, eles têm esse eixo HPA mais desregulado. E daí, entrando aqui nesse ciclo vicioso, estresse, aumenta o hormônio de estresse, aumenta a ansiedade, diminui o sistema imune, te deixando mais suscetível. O que isso vai acontecer? Bactérias oportunistas vão fazer a festa lá, então elas vão ficar mais aparecidas, e daí elas também sinalizam para o cérebro mais estresse e mais ansiedade, diminuição das bactérias boas, porque nesse momento já está tudo desregulado, e daí a bagunça está instalada. Então, isso é muito comum a gente pegar na prática clínica, e daí não vai adiantar a gente fazer uma dieta low FODMAP e dar os probióticos se todo o ciclo aqui está acontecendo. Então, tem jeito da gente tirar estresse? Tem situações que não tem como a gente tirar o estresse da pessoa, mas a gente precisa pelo menos dar uma modulada e melhorando esse intestino para também não ser mais uma fonte ali para você ficar ansioso. E daí várias doenças estão relacionadas a esse eixo intestino e cérebro. Se vocês pesquisarem assim em PubMed, vocês vão ver que é impressionante a quantidade de artigos que tem com Parkinson, com Alzheimer. A síndrome do intestino irritável, a literatura coloca como uma síndrome do eixo intestino-cérebro, né? Muito mais do que com alguma disfunção mesmo ali no intestino. As doenças autoimunes acontecem, por exemplo, a tiroidite de Hashimoto, a tiroide é a primeira a sofrer com o estresse ali. Então, se você tem lógico que é sempre uma combinação, mas daí você tem uma microbiota pior, você tem uma genética para isso, e daí a bagunça está feita ali, a tiroide é a primeira que vai sofrer, né, ali com o estresse. O autismo, a gente sabe que está bem ligado nesse eixo intestino-cérebro também, e depressão. Tem até mais coisa, então tem estudo falando sobre ela, sobre diversas doenças ali que estão relacionadas ao eixo intestino e cérebro. Esse artigo é bem legal, que ele mostrou alguns mecanismos de ação ali da nossa microbiota relacionado a alguma dessas doenças. Então, por exemplo, aqui no Parkinson, eles viram que a E. coli, Escherichia coli, ela faz uma proteína, essa curly protein aqui, então ela produz isso via nervo vago, isso vai para o cérebro e dá, acontece aqui uma molécula, uma transformação aqui que prejudica os sintomas do Parkinson. Então, dos mecanismos de ação
que o intestino está ligado ao Parkinson. Em contrapartida, a bactéria Akkermansia mucinifera, uma das minhas queridinhas, ela produz vitamina B3 ali no intestino, e isso via corrente sanguínea, está mostrando todos os caminhos que a gente conversou aqui da ligação do eixo intestino e cérebro. Então, via corrente sanguínea, ele vai para o cérebro e faz uma proteção também dessa parte motora ali em pacientes com Parkinson. Então, isso é uma coisa legal para a gente analisar quem tem Parkinson, para a gente saber se esse paciente tem um nível de Akkermansia mucinifera adequada, e se não tiver, para a gente usar as estratégias que a gente já tem inúmeras hoje em dia, como ômega 3, polifenóis, algumas fibras, né, que aumentam a Akkermansia, a gente pode investir nessas condutas no paciente. E aqui um outro mecanismo de ação mostrando uma resposta aumentada TH17 por conta da microbiota intestinal, e daí isso em gestante, né, via aqui placenta, vai aumentar essa resposta de interleucina 17, e isso pode ser relacionado a um espectro de autismo, tá? Na gestação, por isso que também a microbiota durante a gestação é super importante que a gente trate essa microbiota intestinal, porque a gente já está fazendo a programação epigenética ali do bebê. Então, isso é só um exemplo, assim, dos possíveis caminhos, né, do intestino e cérebro associado a essas desordens. E daí, vamos colocar, então, sempre como eu gosto de trazer para a parte prática, a teoria, ela fica mais densa, né? Então, vamos traçar algumas estratégias que a gente pode melhorar o nosso paciente estressado com... Outro sintoma que também é bem comum quando a gente está nesse processo de desbiose, dependendo do tipo de bactéria que tem, é o famoso brain fog, que é aquela condição que você fica sem clareza mental, um pouco confuso, sem ter muita... A memória fica ruim, parece que como se tivesse uma névoa mesmo ali no cérebro, traduzindo ao pé da letra. Então, quando a gente tem um intestino com muito bacteroidetes, isso acaba acontecendo porque a gente elas não conseguem fazer uma produção de fermentação de ácidos graxos de cadeia curta, que são fontes de energia para o cérebro também. Então, isso é uma das coisas que a gente pergunta. Então, primeira coisa, que tem muito estudo mostrando que são os ácidos graxos de cadeia curta. Então, da onde vem, né? Os ácidos graxos de cadeia curta, eles vão vir por fermentação de fibras, de algumas fibras, principalmente inulina, o GOS, o FOS, aquelas fibras fermentativas boas ali para o nosso intestino, que a gente chama de pré-bióticos. E daí algumas bactérias vão conseguir fermentar essas fibras e produzir os ácidos graxos de cadeia curta, ó, acetato, propionato, butirato, eles são os principais aqui. E eles se conectam, o nervo vago, olha o nervo vago aqui de novo, ele tem receptor para esses ácidos graxos de cadeia curta, e isso vai servir, inclusive, como o butirato, ele serve, inclusive, como fonte de energia cerebral também, não só para microbiota, mas também para melhor foco, concentração, então ele ajuda bastante nisso. Que mais que eles costumam fazer? Eles também fazem uma sinalização do sistema imune, então aumentando algumas respostas anti-inflamatórias, ó. Então tá aqui, ó, a resposta anti-inflamatória sistêmica, na mucosa também, e diminuindo neuroinflamação, melhorando o humor e daí todas as questões cognitivas. Outra coisa que os ácidos graxos de cadeia curta fazem, eles estimulam alguns hormônios, como o PYY e GLP-1, que são hormônios que são secretados ali no intestino, e que o PYY, ele dá saciedade, quem não quer ficar saciado, né? Então, uma microbiota, isso é muito engraçado, uma microbiota alterada, altera o paladar da pessoa, e daí a demanda, a pessoa fica sempre com fome, sempre com vontade de comer um docinho. Lógico que é um mecanismo mais complexo do que isso, então a gente também tem alguns genes envolvidos no mecanismo de comer, né? Mas a microbiota também. O GLP-1,
vocês já devem ter ouvido falar nele, porque ele é um hormônio que vai sinalizar, vai ajustar os níveis de insulina e também sinalizar saciedade. O que acontece sabe aqueles medicamentos injetáveis para perda de peso? Eu vou dar alguns nomes comerciais para vocês se localizarem. Ozempic, Saxenda, Victoza, todos eles são análogos do GLP-1. Então, a gente pode estimular nosso GLP-1 consumindo fibras e tendo uma microbiota saudável. Então, você vai melhorar suas questões metabólicas de insulina e também de saciedade, tá? E aqui, outro mecanismo de ação dos ácidos graxos de cadeia curta é que eles vão via corrente sanguínea aqui e vão servir de fator de crescimento de novos neurônios, aqui de proliferação neuronal, o BDNF, e isso vai melhorar sua memória, sua ansiedade, então ele também vai mexer e, inclusive, ajustar ali no mecanismo da produção da serotonina no intestino, porque ele vai ajudar a manter essas bactérias que ajudam nisso. Então, os ácidos graxos de cadeia curta são super estudados pelo eixo intestino e cérebro. Hoje em dia, a gente consegue suplementar o butirato, porque a gente tem 2 butiratos, turma. O beta-hidroxibutirato, que não sei quem me acompanha aqui no Instagram, que eu tomei hoje de manhã. Aquele é uma produção hepática, que a gente faz uma produção quando está em jejum, quando está em cetogênica. E a gente tem o butirato, que é produção bacteriana. Eles vão ter efeitos similares, mas são outra coisa. E daí hoje a gente consegue suplementar o butirato bacteriano, tá? Então, isso é bom porque, além de ter os benefícios anti-inflamatórios e todos esses que eu citei, ele também vai ajudar a melhorar a microbiota, porque tem bactéria que se alimenta de butirato também, tá? Não é só produto final para a gente. Então, temos todas essas vantagens. E daí, entramos aqui nos psicobióticos. Então, hoje a gente tem uma classificação, uma denominação específica para esses probióticos que vão ter ação, qualquer tipo de ação no cerebral. Então, vai ajudar, vai fazer qualquer melhora ali de doença neurológica, neurodegenerativa, qualquer distúrbio em relação a isso. Então, a primeira vez que foi citado, foi definido, né, em 2013, como um micro-organismo vivo que, quando ingerido em quantidades adequadas, produz na saúde, vai promover saúde de pacientes que sofrem de doenças psiquiátricas. Tá? Então, nada mais são do que probióticos, igual os que vocês conhecem, lactobacillus raminosos, bifidobactéria longo, só que eles têm comprovação científica de que vão ajudar em algum nível aí, ou num Parkinson, ou num Alzheimer, ou numa depressão, ou em ansiedade, em qualquer uma. Então, eles classificaram como psicobióticos. Então, é uma classe de probióticos que são capazes de produzir e levar substâncias neuroativas, como GABA. Então, a gente tem bactérias que produzem GABA, olha que maravilhoso. Tem bactérias que produzem serotonina, dopamina, tem uma que eu adoro que produz oxitocina. Então, oxitocina é aquele hormônio do amor, né, do toque, do abraço, da empatia. Hoje em dia, a gente podia pôr uns psicobióticos desse na água para o mundo ficar mais empático, que em tempos de pandemia a gente está precisando. E eles podem ter um efeito antidepressivo, ansiolítico, e são os lactobacilos e bifidobactérias que a gente conhece, com alguns detalhes. Então, por exemplo, aqui nessa pesquisa, ele mostrou os mais famosos aqui, por exemplo, o lactobacillus reuteri. Ele vai aumentar a oxitocina e via nervo vago vai fazer os efeitos bons aqui da oxitocina, tá? Lactobacillus raminosos, ele vai aumentar o GABA, também via nervo vago. O GABA se conecta com os receptores lá de GABA no nervo vago, diminui estresse, ansiedade, melhora também essas questões, né, de síndrome do intestino irritável, porque melhora a movimentação ali, né, do intestino.
Bifidobacterium longo, ó, vocês estão vendo que aqui tem um NCC 3001, tem alguns psicobióticos que eles são daquela cepa específica. Isso quer dizer, Karina, que não é toda Bifidobacterium longo que faz isso? Não é toda. Pode ser que ela faça? Pode, mas o estudo que a gente tem é para essa cepa. Então, na hora que a gente for mandar manipular ou comprar um probiótico, não necessariamente vai ter essa cepa específica. Então, uma coisa legal para vocês ficarem atentos que os probióticos, eles têm essa especificidade que a gente tem que respeitar, porque foi isso que foi estudado. Pode ser que a Bifidobacterium longo, sem ser essa, seja muito parecida, pode ser, e que faça o mesmo efeito, pode ser, mas a gente não tem essa certeza, tá? Então, o bifidobacterium longo vai aumentar a BDNF, que é um fator que a gente tem ali no cérebro e que ele melhora, que ele trabalha ali com essa excitabilidade de neurônios, então ele ajusta ali a sinalização, então melhora a ansiedade. Bacteroides fragilis diminui essa substância aqui, que vai diminuir a ansiedade, e esse estudo foi em camundongo. E aqui, de novo, os ácidos graxos de cadeia curta, melhorando o estresse, ansiedade e neuroinflamação. Daí eu trouxe um estudo aqui da Bifido longo, um estudo interessante, que ela vai ter uma boa capacidade de colonizar o intestino e permanecer por 6 meses, mesmo depois da suplementação. Isso não é regra, né? Alguns estudos mostram que quando a gente para de tomar o probiótico, ele já para de colonizar. Algumas bactérias têm uma capacidade melhor. Outra que tem uma capacidade boa de colonização é o Lactobacillus rhamnosus GG. Ele também, pela característica da bactéria, coloniza mais. Vai inibir patógenos no intestino, diminui a inflamação, ajuda a intolerância à lactose e alergias, via sistema neuroendócrino, nervo vago, reduz a ansiedade e níveis de cortisol, e efeito no fator de crescimento hipocampal, diminui depressão e aumenta a cognição. E também faz aquele metabolismo bom do triptofano para virar serotonina ali no intestino. Então, trouxe aqui um estudo que eles fizeram com 20 pacientes, suplementando a bifidobactéria longo por 4 semanas, outro grupo placebo. Aí eles induziam o estresse nessas pessoas por um jogo, eles jogavam um jogo que era mais estressante. E daí eles faziam um questionário, algumas avaliações ali com exame, e o estudo mostrou que esses pacientes tiveram uma redução da fadiga mental. A Bifido longo mostrou uma mudança na atividade neuronal em áreas do cérebro que regulam emoções negativas em resposta ao estresse social. Então, bem interessante, né, que uma bactéria pode fazer. E daí uma suplementação aqui por 4 semanas já mostrou esses benefícios. É uma bactéria bem estudada ali para o eixo intestino-cérebro. Aí, só que uma coisa legal a gente pensar que quando a gente fala nessa terapia ali dos psicobióticos, a gente também não ficar só no probiótico e pensar que a gente falou bastante, né, das fibras, dos pré-bióticos, podemos usar simbióticos e paraprobióticos, né, os paraprobióticos, eles são parede celular das bactérias ou até mesmo alguma proteína isolada daquela bactéria que faça o efeito. Hoje em dia, a gente já tem algum desses suplementos no mercado. E também os pós-bióticos, que é o butirato que eu estava explicando para vocês. Então, hoje a gente tem várias maneiras ali de colocar, e a gente não precisa colocar tudo em suplemento, a gente pode colocar um na comida, outro como suplemento por um tempo, e para a gente avaliando. Alimentos fermentados têm sido cada vez mais estudados também, com o benefício de uma microbiota intestinal saudável e melhor aí no eixo intestino-cérebro. Então, a gente pode usar diversos... o brasileiro não tem tanta cultura, né, de fermentado, mas a gente já tem algumas coisas que a gente consome, o kefir, o kombucha, lá a cultura oriental faz legumes fermentados, isso nem é difícil de fazer, e o iogurte mais para quem não tem problema com leite, que não é todo mundo. Então, para a gente fazer essa psicobiótico terapia, também a gente não pode esquecer da alimentação.
porque no fim, essas bactérias vão responder o que a gente come. Então, se a gente tiver uma alimentação com mais fermentados, vegetais, oleaginosas, berries, uma diversidade muito boa de alimentos, e diversidade, uma coisa que me perguntam muito, como variar, né? Não necessariamente a gente precisa ter na mesma alimentação, uma diversidade muito grande. Eu até, quem me acompanha aqui, eu às vezes mostro meu almoço, às vezes me perguntam, mas você faz só um legume, não precisa ter naquela mesma refeição, mas no dia seguinte você tem que fazer um outro, dar outro estímulo para as suas bactérias crescerem. Os estudos são muito claros em mostrar que quanto maior a diversidade alimentar, maior a diversidade da sua microbiota intestinal também, tá? E daí eu trouxe um estudo aqui para mostrar para vocês desse ano, que eles fizeram era uma blueberry fermentada e avaliaram esse efeito anti-inflamatório e imunomodulador dessa blueberry fermentada, era blueberry e blackberry fermentadas. Então, só para mostrar aqui o esquema bioquímico, os polifenóis, até porque pegou aqui uma fruta que tem bastante polifenol, ele também serve de alimento ali para as bactérias como se fosse um pré-biótico, inclusive hoje eles já são considerados um pré-biótico, então as bactérias vão produzir o albutirato aqui, e daí vai ter um aumento aqui das células T-reg, dos linfócitos T-reguladores, e uma diminuição da resposta de TH17, que está bem aumentado em autoimune. Que mais? Eles vão ajudar aqui também na integridade da barreira intestinal, então aquelas tight junctions que a gente viu ontem, também vão ajudar, e diminuir aqui a expressão, aliás, aumentar a expressão aqui de GA, então de anticorpos protetores ali para a nossa mucosa, tá? Então, isso é um alimento fermentado, não é difícil a gente colocar isso em prática, né? Então, acho que vale a pena a gente investir mais nesses alimentos com os nossos pacientes. Daí, obviamente, excluir os inflamatórios, então a gente sabe que a gente tem a questão da permeabilidade intestinal, e quando está assim, comer alguns alimentos vai piorar, mas a gente também tem alguns alimentos que causam essa permeabilidade intestinal. Por exemplo, aqui está, até essa figura é do glúten, mas seria num paciente mesmo celíaco, mas mesmo um paciente que tem uma sensibilidade não celíaca ao glúten, tá vendo que está aumentando zonulina aqui, isso vai fazer uma permeabilidade intestinal e vai chamar toda uma resposta imune aqui de inflamação e piorar todo esse caminho. Então, iria contra tudo que a gente está tentando resolver, né? Outra coisa que tem saído muito artigo de alguns agrotóxicos, principalmente o glifosfato, ele é muito encontrado em trigo, e ele também faz essa mesma bagunça, exatamente como está aqui nessa figura. Daí vem fragmentos aqui, daí gera toda uma inflamação, uma confusão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Até alguns industrializados que vão ter espessantes, alguns alimentos que a nossa microbiota não reconhece, não é da época delas, tá? A gente tem bactérias bem ancestrais no nosso intestino. Inclusive, saiu um estudo muito maravilhoso esse ano, que ele mostrou, ele analisou, eles fizeram um jeito de reconstruir o DNA bacteriano de pessoas de 2.000 anos atrás. Foi o primeiro estudo que fez assim uma microbiota ancestral mesmo. E daí compararam com pessoas que vivem em região bem industrializada, em grandes cidades, e compararam com pessoas que vivem mais afastados, ou eu não lembro se eram índios ou se era alguma comunidade africana. E daí eles viram que, assim, do industrializado para esse povo de 2.000 anos atrás, a gente perdeu muita bactéria. Ou seja, a gente está perdendo bactéria, elas estão entrando em extinção. Inclusive, tem espécies que nem foram encontradas mais ali. Isso por quê? Porque a nossa alimentação foi mudando muito, e o estudo discutia justamente esse processo de industrialização da alimentação, o quanto tem sido prejudicial ali para a nossa microbiota intestinal e, portanto, para o nosso estado emocional também. Então, isso é uma discussão que vai longe.
E daí, só para finalizar aqui, trazendo algumas outras estratégias que a gente pode usar também para adaptar. Puxa, meu paciente está muito estressado, ou eu estou muito estressado, como que eu vou fazer para quebrar esse ciclo, né, do eixo intestino-cérebro? A gente pode usar adaptógenos, então, uma ashwagandha, eu uso muito quem está mais ansioso, é uma planta bem bacana. Rhodiola rósea, que é para quem está com cortisol já um pouco mais baixo, ela dá um up. Os cogumelinhos adaptógenos, que tem o reishi, que ele é mais relaxante. O Lion's Mane, ele vai ser mais ativante, mais para foco, concentração, para estudo. Então, a gente pode usar essas estratégias junto ali com a estratégia da microbiota, porque se a gente melhorar, modular um pouco esse estresse no paciente, a gente também vai ajudar no intestino. Aminoácidos, né, precursores da serotonina, o triptofano, eu não uso tanto quando eu não tenho a segurança de que bactérias que ele tem lá no intestino, porque o triptofano pode ir para um caminho mais pró-inflamatório, dependendo da microbiota. O 5-HTP, para quem pode prescrever, ele já passa a barreira hematocefálica, então ele já é um caminho ali mais adiante para a produção de serotonina. A gente pode, em fundamental, pensar nos doadores de grupamento metil, então vitamina B9, B12, metilfolato, metilcobalamina, que eles vão doar essa parte, esse grupo metil ali, e as reações de metilação também a gente usa no corpo como um todo, e é super importante para as questões de ansiedade, estresse. Fitoterápicos mais calmantes, então a passiflora, crocus sativos, que ele é um inibidor da recaptação de serotonina, que é o açafrão, aquele vermelhinho, né? Não é a cúrcuma, é um outro. A melissa, que também ela é mais relaxante, e o mulungu. Eu adoro passiflora para pessoa muito estressada, ela tem um efeito bem bacana ali de aumentar o GABA, então aumenta o canal de GABA, a pessoa fica mais relaxada, inclusive é uma ótima sugestão de um chazinho para depois da aula hoje. Ter uma boa noite de sono, o sono é fundamental, não sei quem é aqui é assim, mas eu, se passar uma noite sem dormir, eu fico atropelada, e cada vez mais, né, quando era mais jovem, a gente dava um jeito, ia direto da balada para o trabalho, hoje em dia já não dá mais certo. Então, isso altera, até porque a nossa microbiota tem um ciclo circadiano também, tem bactéria da noite, tem bactéria do dia, então a gente não pode bagunçar muito isso. Prática de atividade física, eu brinco que eu faço mais atividade física para saúde mental do que para o físico, o bom é que, como consequência, a gente fica mais com uma boa composição corporal. E a meditação, que já, como eu falei, ela aumenta o sistema nervoso parasimpático, que vai ajudar nos pacientes com questões intestinais também. Então, turma, era isso que eu queria falar. Eu vou passar o próximo slide aqui, que eu vou mostrar a programação do congresso para vocês. Então, eu vou passar um por um. Estava super ansiosa para trazer aqui a programação. Então, eu vou passando um por um. Vão ser 2 dias, né, de congresso, é um sábado e um domingo o dia inteiro. O ano passado, até uma das únicas reclamações foram que tinha muita palestra, então eu organizei bem o tempo aqui. A gente vai começar o dia com a Cici Fontes, que ela é a psicóloga e fisioterapeuta, como ser um cuidador integrativo. Então, ela vai falar um pouco, ela é da Unifesp, ela vai falar um pouco da prática da gente olhar um ser humano como um todo, né? Saber ouvir a pessoa que está lá, ter a empatia e não focar também só ali no intestino, né? A gente é muito mais do que um órgão, né? A gente, apesar do intestino ser um órgão bem importante, a gente tem toda também, desde a parte energética ali do outro, do cuidado com o outro. Então, vai ser uma palestra muito legal. Segunda palestra do sábado vai ser com o Kieran, eu não sei quem conhece ele é americano, de Chicago, então ele é um super especialista em microbiota intestinal, ele fala super bem, fala de condutas mais práticas, e ele vai falar como personalizar as condutas para o intestino.
Daí a gente vem com a Carla Tadei, que é uma super pesquisadora de intestino, microbiologista, e daí já é uma palestra mais densa. Ela vai falar sobre gut remediation, que é um conceito novo aí em microbiota intestinal. Então, vai falar um pouco de como aquelas bactérias elas vão... por exemplo, tem bactérias que aparecem para ajudar ali uma situação de desbiose. Então, vai ser uma palestra densa, mas muito legal. Depois vem a doutora Luana Landeiro, super querida, minha amiga, que vai falar sobre eixo intestino e pele. Vocês me pedem bastante esse assunto em redes sociais, e a Luana é dermato, então ninguém melhor do que ela para falar, e ela trabalha com doença autoimune. A gente vai ter um simpósio da Pure Encapsulation, que é uma marca de suplementos excelente, onde ela vai falar sobre o programa 5R e do estudo que a gente está fazendo em síndrome do intestino irritável. Estou fazendo um estudo com eles e ela vai explicar isso para vocês, que vai ser bem legal. Rita Castro, então foi bem legal que eu acho que os dois pacientes falaram, né, da Rita e do Luciano, então não podia deixar de trazer os dois aqui, que a gente tem um livro juntos, a gente estuda muito intestino e condutas bem práticas. A Rita vai falar sobre eixo intestino-vagina, então vai falar bastante sobre cândida, fungos, então vai ser uma palestra também mais prática. Doutora Denise de Carvalho, super médica, gastro, ela vai falar sobre eixo intestino e pulmão, então sistema imune, pulmão, para a gente entender toda essa importância da microbiota aí nas questões de infecções, Covid, etc. Pedro Perim, um super estudioso do esporte, eixo intestino e músculo, então vai trazer para a gente também como que essa microbiota vai impactar na performance física e esporte. O Bruno Zilber vai falar de expossoma, então só trouxe tema diferente para vocês. Expossoma é o quanto o nosso ambiente está ali envolvido com a nossa microbiota intestinal. O querido Joel Dorré, no domingo, vai começar o dia falando sobre como está, né, o futuro e as perspectivas da pesquisa. Ele é um dos maiores pesquisadores de microbiota intestinal francês, onde eu tive a oportunidade de fazer uma parte do meu mestrado na França com ele. Então, eu aprendi demais com ele, ele é um super, super pesquisador. A Ana Carolina vai falar sobre microbiota e dieta vegetariana, ela tem estudado muito isso. A Ana, ela é tanto pesquisadora como atua na prática clínica também, conheci ela nesse caminho aí da microbiota. Luciano vai falar sobre síndrome pós-Covid, então trazendo toda a experiência que ele tem tido, nós temos tido, né, na prática clínica aí, e quanto a microbiota ajuda nessa síndrome pós-Covid. Alice Pinho vai falar de um tema também super diferente, o estroboloma, então é a relação da nossa parte hormonal com a microbiota, como que essas bactérias mexem aí com a nossa parte hormonal. Vocês vão decidir o meu tema, então estou ansiosa esperando para já poder começar a estudar e montar a aula. A doutora Vanderly, que é nutricionista, vai falar em fitoterapia e desbiose, então com condutas bem práticas para a gente. E finalizando o dia com o Murilo, super atuante aí da microbiota, que dá professor, sobre microbiota na síndrome do ovário policístico. Tá? Então, turma, eu separei aqui as palestras a dedo, fiquei pensando o que trazer de coisa diferente. O legal do congresso é a gente se atualizar, eu acho que é esse o objetivo, né? Depois a gente pegar tudo para estudar, mas a gente tem que ficar por dentro. Como eu falei, microbiota é uma ciência muito dinâmica, e tem muitos conceitos novos, muito trabalho saindo todos os dias, é impossível a gente ler tudo que sai de microbiota, então nada melhor do que um compilado aí de pesquisadores com profissionais que atuam na prática para fazer um resumão para a gente do que está acontecendo nesse mundo maravilhoso da microbiota. Eu vou descompartilhar aqui a tela para ver melhor vocês. Peraí, interromper. E daí amanhã a gente abre as inscrições. Amanhã
Então, a gente vai continuar a nossa minissérie ali da microbiota intestinal. Hoje eu trouxe alguns pacientes para dividir a experiência, amanhã vão ser alguns profissionais, trazer experiência de profissionais que utilizam ali a microbiota intestinal na prática clínica. Então, a minissérie vai ser sobre isso. E a aula eu vou trazer um estudo de caso. Inclusive, eu escolhi já o estudo de caso, vai ser de uma daquelas pessoas que vocês ouviram hoje. Tá? Então, eu vou trazer um estudo de caso e como que eu fiz ali, né, de dieta, de suplementação, a gente vai discutir um pouquinho o caso dessa pessoa. Então, vai ser uma aula mais prática, não vai ser tão densa de conteúdo. E daí, depois, a gente vai abrir a inscrição para o congresso, e quem estiver aqui amanhã já vai ter alguns benefícios, a gente está preparando algumas surpresas, alguns bônus, então venham, fiquem de olho, estou super ansiosa para acontecer logo esse congresso. E não está aqui, mas vai ter um pré-congresso também, que sou eu e a Carla Tadei, a gente vai falar sobre testes de microbiota. Mas daí, logo que vocês comprarem o congresso, vai vir a programação direitinho, amanhã também explico melhor. Anotem as dúvidas, venham com todas as dúvidas, que amanhã eu também vou abrir para vocês perguntarem o que quiserem, tá bom? Muito, muito obrigada por mais uma noite aqui com vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante. E vamos nos falando lá pelo Instagram. Qualquer coisa, eu estou por aqui. A gente se vê amanhã às 8 horas novamente. Um beijo, turma. Obrigada. Foi muito bom. Estou muito feliz de dar essas aulas para vocês. Por mim, fazia todos os dias.